Olá, nesta aula conheça a nova funcionalidade criada na versão 2.7.0 do sistema PJ-Calc, o excesso de intervalo intrajornada. Nos termos da súmula 118 do TST, intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerado como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Desta forma, criamos na página Critérios de apuração os campos apurar excesso de intervalo intrajornada, conforme súmula 118 do TST. Para marcar este campo, o usuário deve primeiro selecionar intervalo intrajornada em jornada superior a 6 horas. Os minutos de tolerância serão levados em consideração na apuração do excesso de intervalo intrajornada. Marcando este campo, o sistema sugere que o excesso de intervalo intrajornada seja apurado considerando intervalo de 2 horas, porque este é o intervalo máximo permitido em lei. Altere quando necessário. Apurar apenas o excesso que ultrapassar a jornada diária. Marcando este campo, nos dias em que o empregado não tiver trabalhado a jornada diária integral, só será considerado devido o excesso de intervalo que, somado às horas trabalhadas, ultrapassar a jornada diária normal. O campo considerar válido o fracionamento do intervalo intrajornada também influencia na apuração do excesso de intervalo intrajornada. No primeiro exemplo, vamos considerar os seguintes critérios: tolerância de 5 minutos, campo considerar válido o fracionamento do intervalo intrajornada desmarcado, excesso de intervalo, o que ultrapassar 1 hora, campo apurar apenas o excesso que ultrapassar a jornada diária, marcado, e salvar. Na grade de ocorrências, temos 2 semanas. Na semana de 7 a 12 de julho de 2020, o intervalo intrajornada na segunda foi de 1 hora e 5 minutos, e os intervalos foram aumentando em 10 minutos a cada dia, chegando a 1 hora e 45 minutos na sexta. De segunda a quinta, foram trabalhadas 8 horas diárias. Na sexta, 7 horas e 30 minutos. E no sábado, 4 horas sem intervalo. Na semana de 13 a 19 de julho de 2020, foram laboradas as mesmas quantidades diárias de horas trabalhadas na primeira semana. Porém, a empresa passou a conceder 15 minutos de intervalo de segunda a sexta, não previstos em lei. Na página Visualizar cartão, clique em Apurar cartão de ponto. Agora vamos analisar o relatório cartão de ponto diário. Semana de 6 a 12 de julho de 2020. Na segunda, apesar do intervalo intrajornada de 1 hora ter sido excedido em 5 minutos, este excesso foi alcançado pelos 5 minutos de tolerância. Na terça, o excesso foi de 15 minutos, na quarta, 25 minutos e na quinta, 35 minutos, ou seja, 0,25, 0,42 e 0,58 horas. Na sexta, o excesso foi de 45 minutos. Porém, como a jornada diária não foi totalmente cumprida, soma-se estes 45 minutos à jornada efetiva de 7 horas e 30 minutos, totalizando 8 horas e 15 minutos, sendo devido apenas os 15 minutos que ultrapassaram a jornada normal de trabalho. Na semana de 13 a 19 de julho de 2020, na segunda, o excesso de 5 minutos
foi alcançado pelos 5 minutos de tolerância, sendo devido apenas os 15 minutos do intervalo não previsto em lei. De terça a quinta, os excessos de 15, 25 e 35 minutos do primeiro intervalo devem ser somados aos 15 minutos do intervalo não previsto em lei, totalizando, respectivamente, 30 minutos, 40 minutos e 50 minutos de excesso, ou seja, 0,50, 0,67 e 0,83 horas. Na sexta, o primeiro intervalo foi de 55 minutos, não havendo excesso, restando os 15 minutos do intervalo irregular. Porém, como a jornada diária não foi totalmente cumprida, os 15 minutos de excesso devem ser somados à jornada efetiva de 7 horas e 30 minutos, totalizando 7 horas e 45 minutos. Como o excesso de intervalo de 15 minutos não foi acrescentado à jornada de 8 horas, não deve ser remunerado como serviço extraordinário. Agora vamos desmarcar o campo apurar apenas o excesso que ultrapassar a jornada diária e salvar. Na página Visualizar cartão, vamos excluir a apuração e apurar novamente. No relatório cartão de ponto diário, observe que, com a retirada da condição de exceder a jornada diária normal, todo o excesso apurado na sexta da primeira semana, 45 minutos, ou 0,75 horas, e na sexta da segunda semana, 15 minutos, ou 0,25 horas, estão sendo considerados devidos. Agora vamos marcar o campo. Considerar válido o fracionamento do intervalo intrajornada e salvar. Na página Visualizar cartão, vamos excluir a apuração e apurar novamente. No relatório cartão de ponto diário, como o fracionamento do intervalo passou a ser considerado válido, no dia 13 de julho de 2020, somando os intervalos 1 hora e 5 minutos com o intervalo de 15 minutos e subtraindo 1 hora, obtemos 20 minutos, ou seja, 0,35 horas. E no dia 17 de julho de 2020, somando os 55 minutos do primeiro intervalo com os 15 minutos do segundo intervalo e subtraindo 1 hora, obtemos 10 minutos de excesso de intervalo, ou seja, 0,17 horas. Por último, vamos zerar a tolerância e salvar. No relatório cartão de ponto diário, observe que, zerando a tolerância, no dia 6 de julho de 2020, o sistema passou a apurar 5 minutos de excesso de intervalo intrajornada, pois neste dia o intervalo intrajornada foi de 1 hora e 5 minutos. Ok? Até a próxima aula.